Mas você só tem mulheres ali, né? Eu acho que vem dessa nona aqui. Metteva le maghe nelle casse per vendere e andava in città con la charrette per vendere le maghe. Una famiglia tipica dell'inizio del secolo XX, famiglie italiane, immigranti tipici, erano poveri. La nonna mi ha detto una volta: figlio, io sono arrivata a Brasile con 8 anni, mi sono sposata a 14 e ho preso a leggere con 70. Ha avuto 12 figli, poi il secondo figlio. Qui una cosa che poca gente sa anche che Portinari non ha avuto l'opportunità di studiare, ha studiato soltanto fino alla terza classe primaria. Lui è qui, aveva 9 anni. E ho trovato anche questa fotografia. È una fotografia da un fotografo americano che è venuto in Brasile per fotografare Walt Disney. È stato amico con... Aqui é toda a família junta lá em Brodowski. Aquele menino que está lá no colo de Portinari sou eu, né? Ali foi em 1940, né? La mia madre indietro, la nonna, si vede la nonna indietro a Portinari e la madre del nonno. Per chi lui E vou passar agora uma palestra che eu fiz nesse momento também no liceu di ensino È médio. particolare perché parlerà di una bellissima storia di immigrazione, però al contrario rispetto a quello che l'attualità che stiamo vivendo ci dice. Non è un'immigrazione in cui noi ospitiamo persone straniere, ma la storia di un italiano, uno come tanti. Prima lì sulla porta facevamo 4 conti e sono numeri enormi, stiamo parlando di cifra dell'ordine del milione di persone, di italiani, di cui un quarto, il 25% mi si diceva, veneti, sono immigrati in terra straniera. E qui sentiamo la storia autentica di qualcuno che è andato e che si è trovato lì e che poi ha coltivato il suo talento perché si vede che è stato accettato. Eu vou passar adiante para a gente não ficar muito tempo nisso. Aqui está um pouco da palestra, vocês estão vendo aqui, né? Eu vou só chegar até o final aqui para ver um pouquinho como é que foi a recepção das pessoas, né? Aqui. Volevo chiedere semplicemente se Portinari ha mai avuto qualche contatto con Picasso, perché guardando le immagini, intanto ho notato che ha avuto un'evoluzione artistica non indifferente, cioè ha diversi stili, non ne ha uno predominante, come d'altronde Picasso stesso. Só uma pergunta, vocês todos entendem italiano o não? Sim? É? Então, E ho notato anche qualcosa di cubismo, nel senso che, per esempio, anche le mani, c'erano dei momenti in cui effettivamente assomigliavano a quelle di Picasso. Questa è una eccellente questione, perché una volta un critico portoghese ha domandato, vado in fronte, un critico portoghese che si chiamava Mario Dionisio ha chiesto a Portinari, quali sono i vostri influenze? E lui ha cominciato con Zuloaga, un pittore spagnolo, dopo Goya ed altri pittori, e stava parlando tutti questi nomi e Mario Dionisio interrompe e dice: è Picasso. E Portinari risponde: Picasso fulminami, non so se si dice in italiano, fulminami. Io dovevo fare la serie Retirantes perché o era distrutto completamente o dava il salto. Allora lui ha fatto, quando ha visto Guernica per la prima volta, ha fatto tutta una serie di opere che sono picassiane, sono Picasso. E lui diceva che bisognava, come si dice, digerire per saltare in avanti. E ha fatto questo con molti pittori, non soltanto con Picasso. Lui aveva una curiosità
molto grande su tutti gli altri pittori e voleva capire come era il stile, come facevano, no? E quando riusciva a acquistare questa forma di espressione passava a frente, a fare degli altri, passava avanti. Ma è una eccellente questione perché il biografo di Portinari ha scritto una volta che quando si guarda l'opera di Portinari si ha l'impressione di essere davanti a 100 pittori differenti. È vero, lui ha cambiato tutto il tempo la sua forma di espressione, però la tonica fondamentale non cambia mai. L'uomo, il tema l'uomo, la donna, la persona umana. Grazie. Passar adiante, mostrar aqui uma coisa que também me emocionou muito, foi a casa onde morou meu avô, né? Nós encontramos a casa e a prefeitura fez essa placa aí que colocou na casa lá, né? E agora eu queria mostrar um outro momento ligado à Itália também, que também me tocou muito, né? Os 150 anos da imigração italiana para o Brasil. O jubileu da Igreja Católica, atraindo estimados 32 milhões de pessoas a Roma. E os 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Em celebração aos importantes efemérides, a Embaixada da Itália, em parceria com o Senado Federal, inaugurou, no prestigioso Salão Negro do Congresso Nacional, a exposição Oltreoceano. A mostra apresentou ao público, pela primeira vez em 90 anos, as 4 magníficas telas que Portinari pintou em 1934 para a Embaixada da Itália. João Cândido Portinari, agraciado 2 anos antes pelo próprio presidente Mattarella com a Stella d'Italia, a mais alta comenda da República Italiana, foi convidado pelo embaixador da Itália, Alessandro Cortese, para acompanhar o presidente Mattarella e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, em uma visita exclusiva à exposição no dia 15 de julho. Agora eu queria mostrar a vocês, Portinari teve um grande amigo italiano, um amigo fraternal, que inclusive organizou a exposição que ele fez em Milão. Foi uma exposição póstuma, ele estava preparando essa exposição quando morreu e o amigo Luraghi, né, Giuseppe Eugenio Luraghi, tomou a si a tarefa de realizar a exposição na ausência do amigo, né? O Luraghi era uma figura extraordinária, era um condottiere daquela época, ele era o presidente mundial da Alfa Romeo, da Pirelli, da Mondadori e de outras grandes empresas italianas e era ao mesmo tempo um poeta e um escritor também. Então eu aproveitei um dia que eu fui na casa do Luraghi e entrevistei ele para tentar compreender como que um pintor do tamanho de Portinari, de origem imediata italiana, né, de pais italianos, é tão desconhecido na Itália. E ele nos conta um pouco o porquê disso. Purtroppo Candido non c'è più, questo è il guaio, ma perlomeno c'è la possibilità di ricordarlo con delle esposizioni, ancora riprendere dei libri come voi state facendo. Il catalogo sarà una roba formidabile perché il catalogo va sotto il naso di questa gente che non sa cosa diavolo ha fatto quest'uomo, cosa è riuscito nella sua portavita, perché un'altra cosa meravigliosa di lui è cosa diavolo ha lavorato quest'uomo. A parte la grande qualità, ma è anche una quantità. E non c'è niente mai di brutto in Portinari. E c'è invece questo fondamento di questa angoscia sociale che è tipicamente suo. E dalle volte è proprio quello che dà fastidio. Dà fastidio. A certa gente. Sì, a certa gente in certi periodi l'idea che questo potesse collimare con delle idee comuniste dava fastidio, naturalmente. Sì, è così. Anche questo può aver costituito, però adesso tutto questo è decantato, no? Sì, sì. Adesso si dovrà capire molto bene quali erano questi reali sentimenti di quest'uomo che non faceva la politica, esprimeva delle sue angosce sulle cose terribili che succedono in questo mondo e che succedevano soprattutto nei periodi in cui lui era ragazzo. Che ha passato certamente dei momenti perché lui raccontava tutta
questa storia di quando arrivavano questi retirantes terribili con i bambini morti in braccio, queste cose. E lui era stato talmente colpito. E eu queria terminar dando a vocês uma notícia maravilhosa, né? Que é a notícia que eu vou passar agora. Eu não quero dar um spoiler, não, vou passar aqui para vocês verem. Enquanto isso, de volta para a Itália, a senhora Helena Donazan é secretária regional da Educação e anuncia que a partir do ano que vem, o estudo da obra de Portinari entra no currículo de todas as escolas de ensino médio do Vêneto. Ser irmãos em termos artísticos de Portinari, como Picasso, por exemplo, são conhecidos mundialmente e Portinari é desta grandeza. Uma escola já começou. A aula começa com Guerra e Paz, com café ou o Brasil em cores. Poderia ser em Brodowski, em Campinas ou em Minas Gerais, mas estamos no Colégio Municipal de Chiano. Será que o mundo está descobrindo o nosso gênio? Portinari è una figura di rilevanza mondiale, quindi foi uma grande descoberta para nós, o Portinari. Estamos muito contentes em contribuir para valorizá-lo. Una fonte di formazione per i ragazzi. O estudo é super sério. Palestras, teoria, leitura e prática. O professor Cláudio está entusiasmado. Ele acha que, por ser completa, a obra do brasileiro serve para o estudo de todos os aspectos do homem. Portinari è universale. Universale. Os alunos adoram, já é o preferido de muitos. Mi piace che... Eu gosto que na obra dele é muito importante a figura do homem, em todas as suas variedades. Muito obrigado. Eu queria dar a vocês o meu contato. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gostarem de esclarecer qualquer ponto aí, por favor, me escrevam. Você esqueceu de falar que o lugar que o criador dos livros. Ah, é verdade. Maria está me lembrando que o Lurag, quando eu falei das inúmeras proezas do Lurag, ele foi o criador de um dos automóveis mais famosos, né, que é a Giulietta. Ele foi o inventor da Giulietta. Bom, muito obrigado, gente. Vou tirar daqui, né? Melhor, né? Você vai abrir para as perguntas, algumas coisas? Ah, sim, claro. Se der tempo, eu gostaria muito. Eu não sabia que era possível. Sim, se vocês tiverem perguntas, se quiserem esclarecer algum ponto, tenho muito prazer em tentar responder. Todos ok? Tudo bem? Gente, muito obrigada. Gostaria de agradecer ao professor João Cândido. Só um minutinho, temos uma pergunta aqui. João, como é que se deu essa tomada de consciência cultural do Vêneto, então, de adotar o Portinari nos currículos escolares? Como é que você acha que foi o ponto de partida disso? Olha, eu tenho a impressão que o projeto Portinari teve alguma coisa a ver com isso. Isso foi em 2019, quando o projeto Portinari completou 40 anos de trabalho, né? Então, nós temos lá no Vêneto um jornalista muito amigo, quase um irmão meu, que é o Paulo Meneghini. E o Paulo vem há muitos anos trabalhando com a questão da imigração, de falar para todos, né, do que significou, do sofrimento, né, que aquelas famílias tiveram, a coragem que elas tiveram. Inclusive, quando eu estive lá, me contaram uma coisa que me tocou profundamente, que eles tinham que, quando eles imigravam, né, eles tinham que pegar o navio em Gênova. Então, eles estavam no Vêneto. O que eles faziam? Eles saíam à noite para não ver a paisagem que estavam deixando para trás.
Então, é uma história maravilhosa, né? Tocante, trágica também, mas que trouxe para o Brasil grandes talentos também, não é só o Portinari, a gente poderia citar tantos imigrantes italianos, né? Que contribuíram poderosamente para a nossa cultura, para a nossa arte, para os negócios, para, enfim, todas as áreas, né? Então, naquela ocasião, eu estava muito indo ao Vêneto, foi quando eu tive essa cidadania e tudo. E aí houve esse contato com a secretária Donazan, que era a secretária de Educação do Vêneto, né? E a coisa, não sei como, funcionou e eles tornaram isso uma realidade, uma coisa que nem aqui no Brasil existe, né? Aqui no ensino médio ninguém aprende Portinari, né? Aliás, é uma ideia, né, que poderia ser fecunda aqui também, né? Porque não é só aprender arte, né? É aprender humanismo, ética, né? Os valores que estão na obra do Portinari são tão grandes quanto a expressão plástica da obra dele. Talvez até maiores num mundo tão convulsionado por guerras, por incompreensão, por ódio, por falta de afeto, falta de significado das coisas, né? Eu acho que é uma arma muito poderosa, uma arma do bem, uma arma da paz, né? História. É. História. História, com certeza. Com certeza, Roberto. Eu queria fazer uma pergunta também. João Carlos, você inegavelmente é a pessoa que é grande divulgador da obra do Portinari, compilador das informações. O projeto Portinari é um marco nesse país, né? Muito obrigado, Roberto. O Portinari fala por si próprio, mas você organizou tudo isso de uma forma muito efetiva, né? Queria saber de você, quando é que começou esse seu envolvimento? Eu sei que, claro, você sendo filho, você tem naturalmente um envolvimento, né? Há muitos filhos, eventualmente, decidem ser médicos, engenheiros, outras atividades. Você até é matemática, né, pelo que entendi. Sim, né? Mas você tem essa ligação, essa paixão que lhe moveu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois não, Roberto. Bom, eu acho que tem um ponto aí que é muito importante esclarecer, né? Porque muita gente, quando fala do projeto Portinari, inclusive gente da nossa equipe também, fala na proposta de divulgar Portinari. E eu sempre digo, não é esta a proposta, né? Portinari, a permanência dele está assegurada por séculos, né? Pelo legado que ele nos deixou. O que nós temos que pensar é nos nossos filhos, nos nossos netos, no nosso povo, que tem direito ao acesso à obra dele, à mensagem dele, ao legado dele, né? Então, eu diria mais que o propósito do projeto Portinari é mais democratizar o acesso à obra do Portinari do que divulgá-lo, né? Isso, ao longo do tempo, ficou muito claro, cada vez mais claro para mim, né? Porque nós somos um país muito personalista. Então as pessoas sempre acham que a coisa tem que ser pessoal, né? Que você tem que promover seu pai, né? Eu digo, não, é claro que existe a questão do pai, é lógico, todos nós temos pais, nós sabemos o que significa. Mas eu gostaria de pensar que eu sou um cidadão brasileiro, que se viu numa situação de poder fazer esse trabalho e procurou fazer da melhor forma possível, né? Que procura fazer, porque continua, né? O desafio está aí, continuando, né? Mas isso começou, na verdade, quando eu fiz 40 anos, viu, Roberto? Quando eu fiz 40 anos, isso foi em 79, vocês, talvez muitos aqui são muito jovens para lembrar que nós estávamos saindo de uma ditadura cruel, né, os anos de chumbo, e nesse ano de 79 foi anistia ampla, geral e restrita, foi direta já, né? Você tinha, por exemplo, o cineasta como Silvio Tendler fazendo filmes usando JK, Django, né? A Tezuka Yamazaki fazendo Gaijin, falando sobre a imigração japonesa. Você tinha o Celso Furtado no jornal Estado de São Paulo com a manchete Quem Somos? Né? Tinha a revista Isto É, eu me lembro, a capa da revista Isto É era o rosto de uma pessoa que não tinha nariz, não tinha olhos e não tinha boca. E embaixo uma manchete grande assim, cadê a nossa cara? A busca da identidade cultural, né? A necessidade de você reencontrar o Brasil e recontar a história do Brasil para as novas gerações, né? Então, o projeto Portinari não nasce sozinho, ele nasce junto com o projeto Pixinguinha, né, que até hoje está aí, nasce junto com o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que faz esse trabalho extraordinário de história oral. Nós aprendemos a fazer história oral com eles, com o CPDOC. E a gente entrevistou 74 contemporâneos de Portinari que a gente ainda conseguiu pegar vivos
E isso deu 130 horas de gravações. Estão disponíveis no nosso site, para qualquer um. A gente tem um site que disponibiliza 30 mil documentos. É uma festa na sala de aula. Os professores adoram, né, servir de apoio aos trabalhos escolares das crianças, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, porque ela é tão complexa, né? Envolve tantos sentimentos, tantos fatos. Né? Você passasse um panorama da sua... Mas foi assim, talvez a melhor resposta a essa pergunta seja um prefácio que eu escrevi para o primeiro livro que a gente publicou lá atrás, em 79, com o título O Menino de Brodowski. Esse prefácio é uma carta póstuma que eu escrevo ao meu pai, né? E nessa carta eu coloco um retrato meu que ele fez quando eu fiz 20 anos, que tem a dedicatória assim, para o João, com a abração do Papa. Papa é o papai em italiano, né? Com a abração do Papa. E aí eu digo, e no final dessa carta, né, eu digo, e se esse trabalho poder frutificar, eu poder dizer a você, para o Papa, com a abração do João. Eu acho que essa é a melhor resposta, né? Que é aquela que vem... Você não falou do Museu Van Gogh. Sim, não, isso são os fatos correlatos, né? Quer dizer, a ideia surgiu quando a gente estava visitando o Museu Van Gogh. Eu fiquei muito impressionado, eu já tinha visitado, inclusive com meu pai, quando eu era criança, mas desta vez tem momentos na vida que são os momentos certos, né? Desta vez eu fiquei muito impactado de ver aqueles 4 andares, né? Absolutamente lotados de criança, velho, pobre, rico, todo tipo de gente ali, se acotovelados ali, e eu pensei assim, o que será que essa gente veio buscar aqui? Será que é pintura no sentido assim mais erudito da palavra, estilos, etc. E eu tive assim um insight de que o que eles estavam buscando ali era uma injeção na veia de identidade. Aquilo mostrava, né, esse grande pintor nacional, mostrava o que é ser holandês, né? Quer dizer, o que significa, o que diferencia aquela nação, como é que se nasce, como é que se morre, como é que se casa, como é que se trabalha, tudo estava ali, né? E a pessoa saía dali fortalecido com aquela certeza de quem ela era, né? E aí me deu uma tristeza muito grande saber que nós tínhamos no Brasil um artista que também tinha feito isso, e que não havia nem sequer um museu, não havia nada. Eu me lembro, olha, Roberto, eu fui ao Museu de Arte Moderna de Nova York e outras instituições, fui à ONU, fui à Unesco, fui à Biblioteca do Congresso em Washington, mas eu fiquei impressionado que o Museu de Arte Moderna de Nova York tinha mais informações sobre Portinari que todas as instituições brasileiras que eu tinha procurado. Então ali aquilo fortaleceu esse propósito, né, de trabalhar nisso, né? Legal, bom saber. Obrigado pela pergunta. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, parabéns. Muito prazer, meu nome é Maria Cristina Barreto. Desculpa, estava tentando localizar. Sem problemas. Existe alguma pretensão de colocar um projeto deste tamanho nas escolas brasileiras? Nós já estamos fazendo isso, Cristina. A gente tem um programa que já tem quase 20 anos, né? Que leva a obra, a vida e, vamos dizer, a mensagem de Portinari para as crianças, principalmente as mais excluídas, né? Nós estamos com um projeto que está circulando agora, chamado Portinari nas Quebradas. E ele já passou pelo Complexo do Alemão, pela Maré, pela Cidade de Deus, né? Pela Rocinha, e está continuando aí, né? E é uma coisa extraordinária a reação das crianças. É impressionante como elas se ligam e como elas percebem aquilo que a gente está se propondo a fazer, o que a gente está levando para elas, né? Isso a gente fez também nas populações ribeirinhas. A gente foi ao Pantanal, a gente montou o Brasil, esse programa, no convés superior de uma chalana da Polícia Florestal, e subimos 1.200 quilômetros do Rio Paraguai, parando nas populações ribeirinhas, recebendo as crianças, né? Isso também está tudo muito documentado. Fizemos a mesma coisa na Amazônia. A gente pegou navios da Marinha, né? Pegamos um navio, a Marinha tem 3 navios que percorrem o Amazonas e os afluentes, dando assistência médica, assistência odontológica, né? E a gente fez um convênio, colocou o nosso programa educativo no navio e a gente subiu o Rio Purus. Ficamos 19 dias
parando nas populações ribeirinhas do Rio Purus também. Isso continua e está tomando uma proporção tão grande que está se tornando a missão principal. Você tocou na missão principal de hoje do Projeto Portinari. São as crianças e os jovens. Obrigada. Nada. Gente, infelizmente a gente não tem mais tempo. Poderia ficar aqui horas e horas falando, né, conversando, mas a gente tem um outro evento agora. Eu queria convidar todos a tomar um cafezinho, tá, com a gente aqui e ver a disposição, né, também. Quem quiser ficar para esse próximo evento, fique à vontade, tá? A gente só vai precisar realmente tirar essa cadeira, então todo mundo se circule aqui por enquanto. E daqui a uns 10, 15 minutinhos a gente vai começar o próximo evento. Obrigada.